Deus abençoe você e a sua família, meu irmão e minha irmã. Estamos nesta lista de vídeo importante falando sobre o jejum. No vídeo anterior falávamos um pouco sobre a bebida, como você deve ser sóbrio e moderado na bebida. Se você não consegue ser, você deve renunciar de vez. E cuidar para não colocar obstáculo na vida dos irmãos que eram viciados e largaram da bebida. Quando se faz isso em família, socialmente, e que não escandaliza ninguém, não tem problema, não é pecado, de jeito nenhum. Mas se você bebe um pouquinho além, você tem que cortar, parar. Precisa ser moderado, não consegue, então corta de vez a bebida. Então, nós temos que ser equilibrados, sóbrios, não é só no beber, mas no comer e no falar, em todos os sentidos. Deus fez tudo com equilíbrio. Tudo que Ele criou, criou com equilíbrio. Tanto no sabor, como no tamanho, na qualidade, na largura, na altura, na profundidade. Tudo com muita sabedoria e inteligência infinita. Tudo que Ele criou e sustenta pelo seu grande poder. Por isso Deus é infinito em sabedoria, inteligência, ações, força, poder, honra e glória. E a base do trono de Deus é a verdade, fidelidade, direito e justiça. Que essas qualidades, essas virtudes possam ser também base da sua vida, da nossa vida, uma vida de santidade. Que Deus nos dê este poder, esta força. Que Deus ilumine você por meio de Jesus Cristo e abençoe através desses ensinamentos da palavra de Deus que você está assistindo. Seja curado, seja liberto, seja transformado pelo poder de Deus. Seja liberto de todas as influências malignas. Seja liberto e curado de todas as enfermidades, todos os males. Que Deus te dê prosperidade, vida em abundância, em dons espirituais. Amém? Estamos falando do jejum. Então, o jejum que Daniel fez lá no capítulo 10, a partir do versículo 2, no reinado de Ciro, no terceiro reinado de Ciro, quando ele estava lá, Daniel, teve revelação, fez 21 dias de jejum. Não um jejum total, mas um jejum parcial, com comidas simples, renunciando vinho, renunciando a carne e outros alimentos deliciosos, durante 21 dias. E recebeu de Deus graça e revelação. Veja a importância do jejum. Então, o jejum faz parte da nossa vida espiritual, da disciplina espiritual. A disciplina espiritual é a tua vida, é a nossa vida. Sem jejum, meu irmão e minha irmã, você nunca vai conseguir vencer as paixões da carne. Ele faz parte da vida cristã, fazia parte do judaísmo e faz parte do cristianismo. Mas o jejum tem que ser conforme Jesus pregou. Em Mateus, capítulo 6, versículo 16 a 18, em segredo. Tem que ser em segredo. Não fique falando para todo mundo, anunciando o jejum que você faz. Se você faz isso, já perdeu a recompensa. Mas, a partir desses ensinamentos que você está ouvindo, desse conselho, desse ensinamento de Jesus, você passa então, de hoje para diante, a guardar em segredo. Senão você não terá recompensa do outro lado. Senão você não terá recompensa aqui mesmo. Porque nós recebemos também graça e poder e força aqui, através do jejum, em segredo. E os falsos religiosos, esses é que costumam falar para todo mundo e anunciar, fazer publicidade até nas mídias, do jejum que está fazendo. Não faça isso, meu irmão e minha irmã. Mas a importância do jejum é muito grande. Teve um episódio no ministério de Jesus que alguns fariseus vieram dizer a Jesus e aos discípulos: os discípulos de João Batista jejuam, os discípulos dos fariseus estão jejuando, mas os vossos discípulos não jejuam? Jesus disse a ele: pode os amigos do esposo jejuar enquanto o esposo está com eles?
Não, mas um dia lhe será tirado o esposo, então eles jejuarão. Então, não era momento ainda para os discípulos fazer jejum, mas mais para frente, depois, eles vão fazer também. Então, veja como é importante. Eles faziam, e a igreja sempre fez, na quarta-feira e na sexta-feira, a igreja primitiva e a igreja cristã sempre fez jejum em unidade com a igreja. Você quer manter uma unidade com a igreja, faça jejum na quarta e na sexta-feira. Agora, como será o seu jejum? São diversos tipos de jejum que você pode fazer. São milhares de tipos de sacrifício que você pode fazer e oferecer a Deus. Você mesmo recebe, é você que vai receber. É as pessoas que você intercede, que você pede em suas orações e faz esse sacrifício, elas vão receber também da parte de Deus graça e bênção, conversão, libertação, cura de enfermidades, milagres. Então, é muito importante o jejum, mas que tem que ser em segredo, como Jesus ensinou aqui. Não seja como os hipócritas, que falam para todo mundo, desfiguram o rosto, dão a entender que estão jejuando. Não faça assim. Então, quarta e sexta-feira, tem diversos tipos de jejum. Você pode começar, se você não está acostumado, comece ali de manhã, você fazia uma refeição de manhã, então não faça. Faça só meio-dia. Então você fez um jejum na parte da manhã. É importante esse jejum, é agradável a Deus? Sim, muito agradável a Deus. E na sexta-feira faça a mesma coisa. Do alimento, beba sua água. Ou você pode fazer jejum, né, de carne, por exemplo. Esses 3 dias eu não vou comer carne. É um tipo de jejum, mas faça em segredo. Você pode fazer o jejum o dia todo. De manhã não toma refeição, no almoço também não, só água. Água, é muito importante beber água. E no final da tarde, o crepúsculo, lá pelas 6 horas, você determina, Senhor, vou oferecer esse jejum nesse horário até aquele. Pela conversão, pela libertação, pela minha família, pelos meus amigos, pela igreja, pela conversão dos pecadores. Então você faz essa oferenda ao Senhor. Você oferece ao Senhor seu jejum, faz seu pedido, sua intercessão, mas em segredo. Você pode fazer em grupo, mas que mantenha em segredo esse grupo, esse jejum. No grupo, vamos fazer um jejum para uma pessoa tal, ela precisa de libertação. Vamos fazer um jejum. Então vocês reúnem e conversam como vocês vão fazer esse jejum por essa pessoa ao qual vocês vão orar por ela, pela libertação dela. Vocês estão entendendo? Mas é em segredo, não vão anunciar nas mídias, falar para todo mundo, senão perde a graça. Perde a graça. Jejum da recompensa. Abre nossos olhos, abre nossos ouvidos para entender melhor a palavra de Deus, nos fortalece, mortifica a sensualidade. Sim, você consegue ser mais forte na luta contra o pecado da carne, os desejos maus, as concupiscências da carne, concupiscência dos olhos. Você consegue ser muito mais forte e vencer as tentações com mais facilidade. Se você não faz, é difícil você vencer. Fica muito difícil. Você cai e cai de novo e vai caindo e não cresce. Você está entendendo? Fica atrasado, fica raquítico na fé, não amadurece nunca. Então é importante, mas em segredo. Você vai crescendo, vai amadurecendo. Faça isso. Então, pode fazer esse jejum o dia todo. E aí, a partir das 6 horas, das 6h30, como você determinar o horário, aí você come a refeição normal, se alimenta normal. Depois, faz na quarta, na sexta, pode fazer outros dias também. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, eu, por exemplo, não vou falar aqui o tipo de jejum que eu faço, como eu faço e quanto jejum eu já fiz. Não vou falar, não vou fazer publicidade, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas estou ensinando a você, conforme a palavra de Deus, o que os cristãos, os profetas antigos faziam, os santos faziam.
e o que os cristãos verdadeiros fazem para aqueles que são novos na fé, para aqueles que já estão há tempo no caminho, que esquecem dessa palavra importante sobre o jejum, Mateus 6, capítulo 16 a 18, que fala sobre o jejum. Tem que ser em segredo. Esquece. Não pode esquecer, irmão. Irmã, faça em segredo. Essa é a humildade. Porque os orgulhosos, eles gostam de aparecer, gostam de falar para todo mundo. Buscam glória para si mesmo, uma vanglória. Sim. E outros com interesse financeiro, querendo se aparecer. Irmãos e irmãs, é importante? É. Tem grande eficácia? Sim. Faz parte da disciplina espiritual, que é a tua vida, a nossa vida. Disciplina espiritual. Oração, jejum, penitência. Então, irmãos, tem muito mais fatos na Bíblia que relatam sobre o jejum. E muitos testemunhos de pessoas, muitos e milhares de testemunhos de pessoas que sempre fizeram jejum e sempre tiveram um retorno, umas graças, umas bênçãos muito importantes. Então, não é que as pessoas não vão saber. Sim, aqueles que estão perto vão saber. Por exemplo, como que os discípulos, como que eles souberam que Jesus jejuou 40 dias no deserto? Como que eles sabiam se Jesus não falasse para eles? Era um grupo. Não era um grupo de discípulos? Principalmente os 12. Não era? Então, Jesus falou para eles. Se Jesus não fala, eles não saberiam que Jesus tinha jejuado 40 dias no deserto. Porque ele estava sozinho. Então, vocês estão entendendo que não é que as pessoas que estão perto de você, seu pai, sua mãe, seu marido, seus filhos, não vão saber. Pai não vai comer, filho não vai comer. Não, eu estou fazendo jejum hoje. Não tem problema, isso não é fazer publicidade. Não. Isso não é ser hipócrita, não. Isso não é imitar os falsos crentes e católicos, não. Religiosos. Vocês estão entendendo? O que você não pode é exagerar. Você está com o microfone na mão, está na mídia pregando, e aí você começa a falar do jejum que você fez. Tem gente que jejuou 40 dias e 40 noites, como Jesus Cristo. Sim. E acabou falando, e começa a falar. Toda a igreja que vai, fala. Está buscando glória para si mesmo. Vocês estão entendendo? Nossa, olha só como ele é forte, como ele é um homem e uma mulher de Deus, jejuou como Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? É uma vanglória. Já perdeu a recompensa. Não faça isso. Outros jejuaram 7 dias, outros até 20 dias, só bebendo água. Aí começa a falar para os outros, falar para um, para outro, falar para todo mundo. Com aquele interesse pessoal, com aquela vaidade que tem no coração. Orgulho. Já perdeu a recompensa. E do outro lado não vai ter nada. Então, o jejum não é garantia de santidade, não é garantia de salvação, de jeito nenhum. Mas se você faz em segredo essa penitência, esse treinamento, esse sacrifício, essa penitência, você faz em segredo, o que Jesus disse? Teu Pai que te vê no segredo, ele te dará a recompensa. Está escrito aqui, a partir do versículo 16, Mateus 6, 16 a 18. Ele te dará até recompensa, meu irmão, se você ir fazer em segredo. Não fica fazendo publicidade. Vai em segredo. E vai fazendo e faz de um jeito ou de outro. Tem muitas formas de fazer jejum. Você pode fazer jejum do celular, da televisão, dos programas que você vê. Jejum da gente que fuma, está tentando deixar do vício do cigarro. Faça jejum do cigarro. Por um dia, por 2, por 3, por uma semana. É difícil, é doloroso, mas diante de Deus é agradável. Você até vai se libertar desse vício. Vamos para o outro vídeo em nome de Jesus. Amém?